A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e é uma honra muito grande poder estar aqui com você mais uma vez, para que nesses próximos minutos nós compartilhemos a palavra do Senhor. Nós falemos daquilo que edifica as nossas vidas. Quanto tempo as pessoas perdem das suas vidas falando sobre assuntos que não edificam, falando sobre questões que não geram paz, que não geram harmonia, que não geram alegria, pelo contrário, geram muitas vezes ansiedade, tristeza, revolta. Mas nós estamos aqui para fazer desses próximos minutos muito preciosos. Cada minuto da nossa vida é muito precioso, porque essa vida é passageira, tudo passa muito rápido, o ano está passando rápido, a semana passa muito rápido. Mas eu acredito de todo o meu coração que quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, para meditar na palavra do Senhor, para falar daquilo que é importante, daquilo que realmente é importante para nós cristãos, isso gera muitos benefícios. E nós precisamos estar arraigados nesta palavra. Você precisa ter uma vida com raízes profundas na palavra do Senhor. É com o conhecimento que vem a libertação, é com o conhecimento que vem a salvação, porque ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito, e como ouvirão se não houver quem pregue, quem fale da palavra. O conhecimento gera vidas transformadas. E esse foi o maior objetivo de Jesus ao promulgar o seu evangelho nesta terra, transformar vidas. Ele se aproximou daquelas pessoas que eram as pessoas deixadas de lado, eram as pessoas menosprezadas, eram os doentes, eram aqueles que estavam confusos emocionalmente, nos seus pensamentos. E Jesus se aproximava daquelas pessoas. E aquelas pessoas era pregado o evangelho e as pessoas eram transformadas, eram modificadas. As confusões, os problemas, as doenças eram sanadas pelas palavras de Jesus. Então, esta palavra, ela verdadeiramente transforma vidas. Aqueles que estão enraizados nela frutificam. Jesus nos chamou para que nós dessemos frutos. Ele não chamou apenas os seus discípulos ou aqueles que o rodeavam naqueles tempos, não, porque a sua palavra é atemporal. Ele é atemporal, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Então a sua palavra também é atemporal. E os resultados que advêm desta palavra vivida e aplicada também são atemporais. Aqueles que foram curados das suas emoções, das suas feridas no passado, essa mesma palavra que curou essas pessoas, cura hoje também, transforma hoje também. Cristo faz a diferença numa vida. O Senhor Jesus, quando toca uma vida, e Ele o faz de forma muito profunda, através do seu evangelho, daquilo que Ele deixou na sua palavra, isso gera muitos frutos. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui, continua em 2 Coríntios, uma carta muito profunda, escrita à igreja de Corinto. Ele diz que, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja que tremendo.
o Senhor, através do conhecimento, faz com que as trevas se dissipem e haja luz. Através do Evangelho de Cristo, na face de Cristo, naquilo que o Senhor deixou, naquilo que Ele promulgou, há luz nas trevas. E Ele continua dizendo aqui: temos, porém, este tesouro, que é o Senhor Jesus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos arraigados, quando temos raízes profundas na palavra, nós compreendemos que o poder que age em nós e através de nós é de Deus. Porque na nossa carne nós não teríamos capacidade, na nossa carne não habita bem algum. Mas nós temos um tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Senhor. E o vaso de barro somos nós, somos frágeis, somos humanos, mas temos esse poder. E Ele continua dizendo: receba para a sua vida esta palavra nesta quarta-feira. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ele diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que é levar sempre o morrer de Jesus? É fazer com que na sua vida a obra do Senhor Jesus faça sentido. Que revelação tremenda! Levar o morrer de Jesus, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, todo o sacrifício, tem que gerar a diferença na sua vida. Cada atitude, cada palavra, você deve lembrar que você leva com você o morrer de Jesus, o trabalho do Senhor, tudo que Ele fez para que hoje você pudesse ter esta mesma certeza que os apóstolos tiveram. Nós podemos passar por qualquer situação, mas nós não somos destruídos. Por quê? Porque estamos arraigados, temos raízes. Não somos crentes de domingo que não estão nem aí para Deus a semana inteira e no domingo vão à igreja simplesmente para dizer que vão. Não. Somos cristãos verdadeiros. E esse ser cristão se manifesta através da transformação total de vida. Não se esqueça, você tem um chamado. Você tem o chamado de levar com você, assim como o apóstolo Paulo disse, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Quando esta vida de Jesus vai se manifestar no nosso corpo? Quando nós formos glorificados, quando estivermos na vida eterna com o Senhor. Mas para isso, aqui em vida, nesta terra, você precisa fazer a diferença. Vem estar conosco hoje às 7h30 da noite. Nós teremos mais uma aula do seminário Casa sobre a Rocha. Você é nosso convidado. Venha assistir mais uma aula com o nosso apóstolo. Venha crescer na graça e no conhecimento. Nosso endereço é Romaricá 320 Campinho. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site. Nós temos todas as mensagens arquivadas, temos uma livraria virtual, temos todo o material para o seu, como diz o meu pai, enlevo espiritual. www.igrejacristovive.com.br. Você vai ficar agora então com a mensagem com o apóstolo Miguel Ângelo, que você possa ter uma tarde abençoada em perfeita vitória em nome de Jesus. Até o próximo programa, graça e paz. Os últimos tempos da apostasia. Fez mal e pedir perdão, e se eu lhe fizer assim, eu tenho que lhe confessar e pedir perdão. Agora, os meus problemas pessoais, as minhas emoções, meus sentimentos, só Deus. A sua confissão é com Deus. Outra doutrina pagã com roupagem cristã, rezar o rosário. Você sabe que no ano de 1090
foi estabelecido por Roma a reza do rosário. Mas eu vou lhe ser honesto e sincero, porque durante anos eu rezei o rosário. Portanto, eu era um profundo católico ligado a todos esse sistema de doutrina pagã com roupagem cristã. Até que um dia em Mateus 6,7 diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então você sabe, Jesus proibiu orações repetitivas. Pai nosso está nos Ave Maria, Pai nosso, Ave. Isso aqui ele não ouve, não recebe. Isto aqui é vazio e é irrelevante. Parece cristianismo, mas não é de Deus. Porque ele disse: eu não recebo esse tipo de confissão, nem esse tipo de oração. Vãs repetições, é vã. Quando você chega ao 15º Pai Nosso, 20º Ave Maria, você repetiu, você entrou, sabe, você está no direto, você não sabe o que está. Oração é outra coisa. Jesus disse: quando você quiser orar, entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve em secreto e vê em secreto te ouvirá e te responderá. Oração é a tua comunicação da tua alma, dos teus sentimentos com Deus, e não uma coisa escrita, uma coisa, sabe, repetitiva. Isso não, Deus não recebe. Parece cristão, mas é pagão. Terceiro lugar, vendas de indulgências. Você sabe que em 1190 foi estabelecida o perdão de pecados para reparar erros e coisas más que a pessoa fizesse. Então, ela pagava a sua indulgência e o seu pecado era reparado, era perdoado. A riqueza espiritual era liberada. Então as pessoas ofereciam rezas, missas, velas, ofertas pelos pecados para pagar pelo pecado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: tanto a venda de indulgências como a proclamação do purgatório, que é outra doutrina de roupagem cristã, mas é pagã, foram fontes de lucro para a igreja romana construir a Basílica de São Pedro. Porque imagina, conforme a gravidade do pecado, havia uma tabela. Falou mal do apóstolo, R$5. Falou mal do Papa, $1 milhão. Então havia gravidade, sabe? E eles pagavam. E isto, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: pagar pelo pecado, Hebreus 7,25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo e interceder por ele. Amado, quem pode salvar e pagou por todos os pecados foi Jesus Cristo. Não é uma venda de indulgências, isso é fazer mercadoria e mercadejar a palavra de Deus. Quarto lugar, outra fonte de lucro, outra doutrina pagã com roupagem cristã, a proclamação do purgatório. Você sabe, em 1438, um papa proclamou a ideia do purgatório. A ideia qual é? Um pecador vive aqui a vida toda em pecado, ímpio. Fez e aconteceu, morreu, vai para um lugar para purgar, e uma missa aqui em cima salva aquela alma que vai viver a eternidade. Ora, eu vou lhe dizer uma coisa: não existe doutrina que Satanás ame mais do que essa doutrina. A doutrina do purgatório. Por quê? Porque ela deprecia, ela anula o sacrifício de Cristo. Portanto, meus irmãos, purificação de uma alma de um morto pelas rezas não está aqui na Bíblia. Oração pelos mortos, isso está num livro chamado 2 de Macabeus, que é um livro apócrifo, é um livro que não é santo, que foi, ou que é parte da Bíblia católica. Então, meus irmãos, ouçam para vocês poderem explicar à vossa família e aos amigos: o homem não pode ter o seu destino mudado após a morte. Toda santidade para a salvação é em vida. O purgatório é uma manipulação. Por quê? Porque o filho do diabo, que não quis purificação aqui nesta terra, você acredita que ele quer purificação depois que morreu? A ovelha sabe
de que a sua vida entra num processo de temor e tremor, ela desenvolve a sua salvação, ela cada dia busca uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus. O ímpio, o filho do diabo, que nunca quis nada com Deus em vida, você acha que depois que ele morre, ele diz, eu quero Deus agora? Isso é uma mentira. O que diz Hebreus 9:27? Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disto, da morte, o juízo. Olha, a pessoa quando morre, isto está aqui na Bíblia Sagrada, às vezes é difícil de falar, mas é verdade. Morreu em Cristo, morreu no Senhor, morreu, parou de respirar, entrou no seio de Abraão. Porque vem logo o juízo. Assim como a pessoa que morre sem Cristo, entra no juízo imediatamente, seu espírito vai para o lugar de sofrimento eterno. Chama-se o lago do enxofre. Então nós estamos entendendo que só pelo sacrifício de Jesus há perdão completo. Por isso é que estou batendo nessa tecla já há alguns dias em João 19:30. Assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, Jesus disse, está consumado, ele disse, está concluído, está quitado, a dívida foi totalmente quitada, mais nada pode ser feito. Por isso, do original grego, a palavra consumado vem do original grego teteleotai. Teteleotai. Quer dizer o quê? Está completa. A obra de Jesus está completa. Por isso ele disse em Colossenses 2:13 aqui, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, estávamos mortos, éramos nós. Ele está escrevendo à igreja. Ele disse, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos em vida. Pecados perdoados em vida. Não há pecados perdoados após a morte. Depois ele diz no versículo 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Cancelou, teteleotai, está quitado, nada mais pode ser feito. E diz que ele cancelou a dívida que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente o castigo, a dor, o pecado, e o encravou na cruz do Calvário. Depois ele despojou principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Lá na cruz, lá no Monte Gólgota, em Jerusalém, o Monte Gólgota, Gólgota quer dizer caveira, portanto uma montanha com a forma de uma caveira. Quando Jesus disse, teteleotai, consumado est, e rendeu o espírito, naquele momento exatamente, estávamos lá, eu e você. E ele disse, toda a dívida que consta contra Miguel Ângelo, tudo que lhe é prejudicial, eu arranquei dele e encravei na cruz do Calvário. Aí vem as roupagens cristãs dos pagãos dizer, não é nada disso. O que eles dizem? Não, Jesus não teteleotai nada, Jesus não consumou nada. Se você não passar nas águas, desgraçado que ficas. Ou então, como eu ouvia hoje um pregador, que agora as pessoas chamam ele de grande pai. O grande pai estava, você vê como é que Satanás se mete aos poucos. A Bíblia diz, não chama de pai a ninguém, cara, só Jesus é pai. Não chama de pai a ninguém, não chama de guia a ninguém. Então estava lá um pregador, e as pessoas ligavam, ô grande pai, ô grande pai. E ele diz, olha, eu tenho aqui um mezuzai, aquele instrumentozinho dos judeus que colocam nas portas. Se você me mandar dinheiro, eu te mando esse mezuzai e tal, e então você vai ter a defesa da sua casa. Mas me mande dinheiro pelo menos. Eu estava pensando, Deus, como é que Deus vai continuar permitindo a meretriz, a mãe e as filhas? Porque as filhas estão fazendo igual à mãe, enganando as pessoas. Meu filho, minha amada, a tua proteção está no sangue de Jesus, pela fé. As ombreiras das portas da tua casa têm uma marca do sangue. Quando o anjo da morte passa, diz, nesse não posso, esse é de Jesus. Não é com mezuzai, não é com o símbolozinho judeu. O salmista disse, contra a tua casa não vale
mas estão vendendo os mesuzais e aqueles instrumentos judeuzinhos, tem um versículo dentro. Olha, põe isto, porque Deuteronômio 12:10 diz: terás um lugar seguro. Meu irmão, lugar seguro não é pelo mesuzai, não. Lugar seguro é por Jesus, é pelos anjos de Deus, é pela fé em Cristo. Esse é o lugar seguro. Se você é fiel a Deus, você está seguro. As armas e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Ai meu Deus, eu preciso de tempo. Então o purgatório nega que a dívida foi paga por completo. Nega. Ele diz: não, isso aqui pinta e borda, que depois lá embaixo a gente acerta com uma missa. Nega a justificação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso purgatório. Não. Meio de quê? Só é por Jesus. Amado irmão judeu, olha, estou lhe falando, é por Jesus que você pode ser salvo. Amado irmão católico, é por Jesus que você pode ser salvo. Amado irmão muçulmano, é por Jesus que você pode ser salvo. 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar toda a nossa injustiça. Confessarmos a quem? Imagina lá se eu tenho alguma coisa a ver com os teus pecados. Se eu quisesse que você me confessasse, eu estaria bancando aqui Deus, que é o que a maioria na meretriz e nas filhas fazem. Meu amado, não olhe para mim a não ser com amor, carinho, respeito e submissão apostólica. Mas eu sou vaso de barro igual a você, meu amado. Eu aqui não mando nada. Se Deus quiser, eu morro aqui agora. Essa coisa de achar que um homem está investido, amado, honra, louvor e glória somente a Jesus Cristo. Não idolatre homens, amado. A nossa confiança não está em carro, não está em cavalo, não está em homens. A nossa confiança está naquele que venceu a morte, Jesus, aquele que se fez castigo, que apanhou, que sofreu, que gritou: Teteleotai! Maria não fez isso, Confúcio não fez isso, Mohammed não fez isso, Shirvan não fez isso, Buda não fez isso, só Jesus é o Senhor. Digam glória a Deus aí alto, meu amado. Então dizer que o purgatório é um processo que purifica o homem para entrar no paraíso é enganador. Hebreus 5:9 diz assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Quem é o autor da salvação eterna? Jesus. Hebreus 9, 11 e 12, quando porém veio Cristo como sumo... Ai, eu sinto a presença de Deus. Você sabe que quando eu faço a defesa destas verdades, parece que o Senhor me pega nos seus braços, cara. Abra a boca, Miguel Ângelo, eu vou te encher essa boca. Quando porém veio a Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas. Não há reencarnação, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sou ele, amado. Entrou, deu eterna redenção para quem aqui obedece. Hebreus 11, 23, e a igreja dos primogênitos, olha aí você e eu, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos a aperfeiçoar. Então, o espírito do justo está na igreja, está aperfeiçoado aqui, em vida. Depois que morreu, não há mais perfeição nenhuma. Quem morreu em Cristo segue o seu juízo, quem morreu sem Cristo segue o seu juízo. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O sangue da eterna aliança. Este sangue que nós aqui entendemos ser a razão da purificação. Lembra-se que o profeta Isaías disse: éramos como escarlate, éramos vermelhos, sabe? E pelo sangue de Jesus, Ele nos lavou, nos regenerou. Hoje somos alvos como a branca lã, como a neve. É o sangue da eterna aliança. Portanto, purgatório é uma forma de extorsão com as orações pelos mortos. Na realidade, eu vou lhe dizer, o purgatório é uma exploração dos sentimentos de quem perde uma pessoa querida. Então Lúcifer, que adora essas doutrinas, ensinou
a igreja de Roma, a meretriz e a mãe e as filhas, dizendo assim: ouçam, a Bíblia não é confiável. Foram homens que escreveram. A doutrina do purgatório é verdade. E você sabe, em Lucas 23, 43, assim, Jesus respondeu-lhe, tá vendo? Olha como é mentirosa a doutrina do purgatório. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje, estavam ali para morrer, Jorge, hoje estarás comigo no purgatório. Estarás comigo aonde? Quer dizer que morreu, segue-se imediatamente o juízo. Morreu em Cristo, segue-se que logo imediatamente. Hoje, quer dizer que no momento em que um cristão é promovido à glória, entra imediatamente no paraíso, no seio de Abraão. Ele não disse: olha, o assaltante é assim, você foi muito malandro, assaltou muita gente, você fez e pintou, vamos fazer uma coisa, hoje você vai estar comigo no purgatório, eu vou lá ver você queimar um pouco com as chamas. Você sabe, Satanás aprecia muito os últimos tempos da apostasia. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.